A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Nosso Deus é um Deus de milagres. Declare que Ele é grande. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, nas cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não existe outro igual ao nosso Deus. Declare isso com toda a sua força. Ele é grande, invencível. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, declare mais uma vez que nada pode te deter. Quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Declare que Ele é grande. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Declare mais uma vez. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, poderoso Deus. Ele é o nosso Deus. Declare mais uma vez. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém, amém. Assim
acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos, os homens, tudo que pode existir, os céus e a terra, louve ao Senhor. Montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás pra sempre, reinarás, mostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar. Se faça presente, Deus, entre nós. Vida, Entre nós. Ó Santo Deus. João 21, versículos 15, 16 e 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Deus abençoe este texto que temos lido na vida de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sua graça, seu
Você não pode vê-lo, porque Deus é um ser espiritual. Você não pode tocá-lo. Mas, sim, com certeza, o Senhor está aqui. Há, na Bíblia Sagrada, vários textos contendo esta promessa, onde Deus diz que estaria presente. A Bíblia diz assim, por exemplo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio deles. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor está aqui entre nós. A palavra de Deus diz que cada um de nós é templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Por isso, Deus, com certeza, está aqui em nosso meio, está aqui entre nós. Bom, esta certeza nós temos. Outra certeza que nós temos é que Ele fala conosco. A Bíblia diz que Deus fala conosco de várias formas, de várias maneiras diferentes. E eu creio que Ele se utiliza de muitos recursos para falar ao nosso coração. Ele usa uma oração, Ele usa um texto da Bíblia que nós lemos, Ele usa um cântico, um hino, uma música. E quando nós, no nosso culto, lemos a Bíblia e o pastor explica aquele texto e depois aplica aquele texto na nossa vida, então eu creio que Deus fala conosco ainda muito mais. Agora, há algo interessante que acontece quando nós estamos falando em Deus falar e nós ouvirmos. E eu, como pastor, já tive inúmeras experiências assim. É que às vezes depois alguém se aproxima e faz algum comentário com o pastor sobre o texto e sobre a mensagem que não estava no meu esboço e que eu não falei. Então, eu não sei como é que está, nesse momento, nessa noite, o seu coração. Eu não sei como está, nesta noite, neste momento, a sua vida, onde está o seu pensamento. Eu nem sei se o seu pensamento está aqui dentro. Mas eu quero desafiar você a abrir o seu coração, abrir os ouvidos, abrir principalmente os ouvidos da sua alma. E eu quero desafiar você a dizer a si mesmo, Senhor, que nada impeça nesta noite que eu ouça o Senhor falando comigo durante este culto. E que esta palavra venha para realmente abençoar grandemente você. Seu casamento, a sua família, a sua vida de modo geral. Hoje pela manhã na classe de doutrinas, estava conversando com os alunos. E eu estava dizendo a eles que quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele colocou uma frase muito interessante que diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A princípio nós pensamos, Jesus está falando sobre arroz, feijão, quiabo, jiló, olha, já deu até água na boca. Bom, mas na verdade Ele está dizendo que Ele, Jesus, é o pão da vida. E Ele está dizendo aos discípulos, orem para que todos os dias vocês tenham Jesus, o pão da vida. O alimento que sustenta a alma, que é ainda muito maior e mais importante e mais necessário do que o alimento que sustenta o nosso corpo. Agora veja bem, você não se lembra o que foi que você comeu no dia 10 de fevereiro, lembra? A não ser que tenha sido uma data especial, aniversário, casamento, alguma coisa assim. Você não se lembra o que foi que você comeu no dia 19 de março, lembra? Não lembra, eu não lembro. Aliás, eu acho que eu não lembro o que eu comi essa semana, mas tudo bem. Você não se lembra o que foi que você comeu no dia 23 de maio. Mas você só está vivo porque nesses dias todos você almoçou, você jantou, você fez um café da manhã e um lanche à tarde, porque senão você não tinha sobrevivido. Concorda comigo, sim ou não? Então você nem lembra o que você comeu, mas sustentou você, manteve você vivo, corado, bonito, charmoso, como você viu no espelho antes de arrumar e vir para a igreja. Amém? Puxa vida, se você não concorda que você é bonito, então não sei quem vai concordar. Mas de qualquer maneira, a ideia é essa. Você não lembra o que você comeu alguns dias para trás aí, mas você se alimentou. E aquilo que você comeu é que está dando saúde, vida. E você está aqui. O que eu quero dizer com isso é que a palavra de Deus também tem esse efeito na nossa vida. Tantas vezes você
até não vai se lembrar do texto que o pastor leu, da ilustração que ele contou, dos tópicos da mensagem, mas naquele dia, naquela manhã, naquela noite, você estava lá no culto, você alimentou o seu coração, você estava lá, recebeu uma mensagem de Deus para a sua alma, e isso fortaleceu você espiritualmente, isso aproximou você de Deus, ajudou você na solução dos seus conflitos, das suas crises, dos seus problemas, foram respostas para as inquietações da sua alma, e de uma maneira ou de outra aquilo fez você crescer espiritualmente, amadurecer no seu relacionamento com Deus, e então foi bênção na sua vida. Se bem que às vezes tem aquela mensagem que a gente nunca esquece, né? Aquele texto que a gente nunca esquece, aquela ilustração que a gente nunca esquece, aquele ponto do sermão que a gente nunca esquece. Hoje mesmo, antes do culto começar, uma irmã chegou para mim e falou assim: sabe, pastor, hoje de manhã, entre outras coisas, o Senhor deu uma dica para a gente, antes de criticar alguém, a gente fazer um elogio. Não é que deu certo? Hoje à tarde eu fiz um elogio, e aí desarmei a pessoa, ela nem brigou comigo, não ficou com raiva, e ainda fez aquilo que eu queria que ela fizesse. Então, aquilo que você ouve de Deus, você precisa colocar em prática para abençoar grandemente a sua vida. E nesta noite, na 8ª mensagem da série A Família, a Bíblia e a Igreja, eu quero lhes falar sobre a importância no casamento e na família de termos relacionamentos verdadeiros, autênticos, genuínos, relacionamentos que sejam saudáveis. Por quê? Porque casamento e porque família pressupõem pessoas interagindo com pessoas, conversando com pessoas, convivendo com pessoas, tendo um tempo de comunhão, compartilhando uns com os outros. Coloque isso na sua cabeça. Parece absurdo o tema da mensagem hoje, a tese do pastor e o foco que o pastor quer dar. Meus irmãos, mas eu tenho ficado muito preocupado nos últimos tempos, porque nem o casamento e nem a família tem sido marcada por relacionamentos saudáveis. Impressionante. Somos uma multidão de solitários. Somos uma multidão no planeta Terra de bilhões de pessoas, e ninguém conhece ninguém, ninguém conversa com ninguém, ninguém interage com ninguém, ninguém sabe nada da vida do outro, no bom sentido, é claro. Ninguém participa, se envolve, nem quando estamos falando de casamento e de família. Uma impessoalidade, uma frieza, uma indiferença e uma distância tão grande entre as pessoas. E nós precisamos rever isso, irmãos. E nós precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E nós precisamos trazer de volta os bons hábitos, costumes e tradições dos nossos pais e avós e bisavós, que tiveram casamentos e famílias onde havia relacionamento entre as pessoas. Porque nós somos gente. Você sabia disso? Não. Você é gente. E gente que Deus construiu, que Deus criou, que Deus fez para conviver com gente. Tem uma pessoa na minha família, não na minha casa, mas parente, que se relaciona muito bem com o cachorro. Ama o cachorro apaixonadamente. Uma vez eu estava na casa da minha mãe, essa pessoa da família estava lá, e todo dia ela ligava para saber como é que estava a cadelinha dela. Eu fiquei pensando, se fosse a filha, se fosse o filho, se fosse o marido, será que ela também ligaria todo dia para saber como é que está? Eu acho que não. Comeu direitinho? Dormiu bem essa noite? Você já levou lá para poder tomar banho lá no pet shop? Já deu o remedinho dela? Não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei olhando aquilo.
Fiquei impressionado. Mas você é gente, você é pessoa, e Deus fez você, não tem problema gostar de cachorro, nem de gato, nem de papagaio, nem de periquito, fique à vontade. Mas, principalmente para amar e se relacionar, e ter carinho, e conviver, e conversar com gente, com pessoas. Uma vez, numa igreja no interior de Minas, um pastor pregando, contou algo, eu fiquei impressionado. Ele disse de uma pessoa da igreja dele, uma senhora já de idade, uma irmã que morava sozinha. E uma vez ele fazendo uma visita, e ele disse assim: minha irmã, eu estou preocupado, muito preocupado com a irmã, porque a irmã mora sozinha aí nessa casa, e a irmã deve se sentir muito solitária. Ela disse: nada, nada. Eu tenho alguns amigos que me visitam quase todo dia. Domingo, então, eu tenho um amigo que ele vem aqui e fica assim: quer dinheiro, não sei o que e tal. Interagindo com a televisão, convivendo com programas da televisão. Ah, a ficha caiu. Às vezes eu esqueço, irmãos, eu fico descontextualizado. Porque esse negócio aí, essa frase, esse jargão, tem muitos anos, eu não sei, tem tanto tempo que eu não assisto esse trem, que eu não sei o que ele está falando agora. Mas, de qualquer maneira, o amigo dessa irmã era o Silvio. E ela dizendo para o pastor: preocupa não, pastor, tem uns amigos aqui que vêm sempre aqui, inclusive domingo, meu amigo passa aqui horas comigo, aqui a gente conversa, interage. Aquela irmã já estava ficando até doida de conversar com a televisão, interagir com a televisão e ter um relacionamento interpessoal com um aparelho de TV. Vejam só a que ponto nós chegamos. Não ria, porque você está tendo isso com o seu iPad, com o seu notebook, com o seu computador também. Não ri, não. Mas, irmãos, Deus, Ele deseja que nós tenhamos uma convivência saudável e abençoadora com pessoas. Se você colocar isso na sua cabeça, se você gravar isso no seu coração hoje à noite, eu saio daqui sorrindo de alegria. O texto que nós lemos está narrando os últimos momentos, os últimos lances da maravilhosa história do Senhor Jesus Cristo, durante aquele tempo que Ele decidiu passar conosco aqui sobre a face da terra. E uma das estratégias que o Senhor Jesus utilizou foi exatamente constituir uma espécie de família. E Ele reuniu algumas pessoas, alguns homens, e Ele disse assim: esta é a minha família agora. Jesus nasceu numa família, e Ele teve mãe, teve pai, irmãos e irmãs, mas no seu ministério também Ele quis transmitir para nós esse recado, essa mensagem. E Ele então reuniu 12 pessoas e disse: eu quero que vocês estejam convivendo mais perto comigo, eu quero que vocês viajem comigo, eu quero que vocês estejam comendo à mesa comigo, eu quero que vocês ouçam as minhas mensagens, eu quero que vocês vejam de perto os milagres que eu vou fazer, eu quero que vocês estejam interagindo comigo o tempo todo, fazendo perguntas, tirando dúvidas, eu quero ensinar, e eu quero que vocês aprendam. Isso é família, isso é gente, é pessoa e pessoa e pessoa. Ser humano, indivíduo, é isso que eu sou e é isso que você é também. Jesus então nos dá aqui um grande exemplo de como deve ser o relacionamento no casamento e na família. Pessoas vivendo lado a lado, pessoas compartilhando, pessoas sorrindo, pessoas chorando junto. Pessoas que estão lado a lado quando falta peixe, quando vem a tempestade, mas também no casamento, como foi lá em Caná da Galileia. E Jesus estava ensinando, e os seus discípulos estavam aprendendo, e depois colocaram em prática, e assim deve acontecer também na minha vida e na minha vida e na sua vida. Família, onde todos tinham oportunidade de trabalhar, de servir, de participar. Família onde havia hierarquia, havia respeito, mutualidade, amor, aceitação. Mas no texto que nós lemos hoje, nós vamos encontrar o Senhor Jesus chamando um dos membros da família para uma conversa. Diz o texto que o Senhor Jesus se assenta com os seus discípulos, com a sua família, eles participam de uma refeição muito agradável,
E depois, no finalzinho da janta, Jesus chama Pedro à parte para conversar especialmente com aquele homem. E Jesus, diz o texto, que ele chama Pedro e pergunta 3 vezes a mesma coisa. Ele diz assim: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E diz ao texto das Escrituras Sagradas que 3 vezes Pedro deu a mesma resposta: sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Quando Jesus estava sendo levado para a cruz do Calvário, 3 vezes, as pessoas disseram que Pedro era um dos discípulos de Jesus, caminhava com Jesus, compartilhava com Jesus, fazia parte da família de Jesus, e 3 vezes Pedro disse: não, eu não conheço esse homem. Não, eu não conheço essas pessoas. Não, eu não sei do que vocês estão falando. 3 vezes Pedro negou Jesus. E agora Jesus chama Pedro e dá a ele 3 oportunidades de se arrepender, e 3 vezes o Senhor Jesus oferece a Pedro perdão. Pedro tinha necessidade de consertar o seu erro. E Jesus, para manter um relacionamento bom, positivo e saudável, oferece a Pedro 3 vezes a oportunidade de ser perdoado e de corrigir o seu erro. Foi exatamente por causa desse diálogo que Pedro teve com Jesus, caminhando juntos na areia da praia, depois do jantar, naquele dia, quando estava começando a escurecer, que Pedro tornou-se o homem que ele foi. Extremamente importante. Um grande líder, um grande pregador do Evangelho, um grande missionário. Aquele que antes era tímido e covarde, agora tornou-se um grande homem destemido, corajoso, intrépido, cheio de força, cheio de vigor. Um diálogo de alguns minutos, a oportunidade de restaurar o relacionamento, de estar abraçado, de estar ombro no ombro, olho no olho, uma conversa simples, mas de um significado profundo, mudou radicalmente a vida desse homem. Meus irmãos, e assim como foi no caso em que Jesus transformou os seus discípulos em família, e nesse texto específico chama Pedro e tem esse diálogo restaurador, também deve ser no casamento e na família. Porque casamento e família é a história de pessoas que devem interagir o tempo todo. Família é sinônimo de convívio. Família é sinônimo de comunhão. Família é sinônimo de união, de unidade. Família é sinônimo de estar junto, de dividir, de compartilhar. Família é sinônimo de olho no olho, ombro no ombro, tete a tete. É no contexto da vida familiar que uma pessoa expressa suas emoções, compartilha suas necessidades, mais do que em qualquer outro lugar. E se isso não está acontecendo no seu casamento e na sua família, cuide-se. Porque sérios problemas virão na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.